Seguindo com o nosso estudo, nós vamos ver agora as tabelas, que é um recurso muito utilizado para organizar dados de informações, pesquisas que nós realizamos. Então, a gente faz a pesquisa, coleta os dados ali, organiza em uma tabela, né, que tem o formato de linhas e colunas, e a gente consegue, então, visualizar melhor, visualizar de maneira mais clara os dados obtidos, consegue interpretar melhor os nossos resultados, tá? Então, as tabelas servem para isso, para poder organizar as informações de forma clara e conveniente e fazer com que nossa leitura seja mais rápida e a interpretação seja melhor, certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo que fala da quantidade de resíduo sólido urbano per capita gerado no Brasil por região em 2016. Essa tabelinha tem, em uma coluna, as regiões, então Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e na segunda coluninha, a quantidade de quilogramas produzidas por dia. Então, cada uma das regiões produz uma quantidade de lixo por dia. Depois a gente tem a fonte, então a ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais. Tá? Então, como é que a gente faz para poder fazer uma leitura, uma interpretação desta tabelinha? Como eu falei, o título. Então, o título está aí circulado em amarelo. É o quê? Quantidade de resíduo sólido urbano per capita gerado no Brasil por região em 2016. Depois, a gente pode destacar também a fonte. Então, a fonte também está destacada em amarelo, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Então, também é a fonte que a gente pode destacar. Então, realizando a leitura, dessa tabela, o que a gente tem? Então, por exemplo, a região Nordeste, quantos quilos de lixo ela produziu em um dia? Então, aí, uma pessoa produz na região Nordeste 0,967 quilos de lixo em um dia. Depois, na região Norte, 0,861. Qual foi a maior quantidade, ou seja, qual é a região que produz a maior quantidade de lixo por dia, per capita, né? Então, se a gente observar a tabelinha, a gente vê que é a região Sudeste. E qual é a que produz menor quantidade de lixo por pessoa é a região Sul, que é 0,752, certo? Se eu somar tudo aí, a gente pode, então, definir quantos quilos de lixo cada uma das regiões por pessoa produz por dia. Um outro tipo de tabela é a chamada tabela de dupla entrada, que é utilizada para apresentar dois ou mais tipos de dados sobre o mesmo assunto. Então, dentro dessa tabela, nós vamos analisar simultaneamente as linhas e as colunas. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui agora está assim: licenciamento total de automóveis e comerciais leves no Brasil por tipo de combustível de julho a dezembro de 2017. Então, vejam. Na horizontal, eu tenho a gasolina, elétrico, flex, diesel e total. E na vertical, eu tenho os meses do ano: julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o que essa tabela está me dizendo? Que em julho foram licenciados 5.609 carros a gasolina, por exemplo. Em agosto foram 6.746. Em setembro, 6.065 e assim por diante, ok? Nessa tabela também a gente tem o título, licenciamento total de automóveis e comerciais leves no Brasil por tipo de combustível de julho a dezembro de 2017. Temos aí, a fonte lá embaixo, pequenininha, então Anfavea, acho que é assim que lê, enfim. Também a gente tem essa fonte, E aí tem o total. Então, em julho, quantos foram licenciados? Em agosto, setembro, durante todos os meses aí de julho a dezembro. Aí a gente pode pensar, então, se eu fosse perguntar alguma coisa aqui, um tipo de pergunta. Então, qual é a informação principal apresentada no gráfico? A gente tem lá, é o licenciamento total de automóveis e comerciais leves no Brasil por tipo de combustível de julho a dezembro de 2017. Aí eu posso perguntar, tá, mas em novembro, quantos carros flex foram licenciados? Então, eu vou lá na tabelinha, novembro, carros flex, e aí eu tenho, então, 175.425 carros. Quero saber quantos carros foram licenciados em agosto do tipo a diesel. Então, aí, a diesel em agosto foram 16.295. E vou procurando na tabelinha tudo isso, tá?
Então, essa é uma tabela de dupla entrada, tenho duas informações aí, né? Tenho aí o tipo de gasolina, tipo de combustível utilizado, aliás, e os meses do ano aí. Então, de acordo com o tipo de combustível, os meses do ano, quantos carros foram licenciados aí em 2017. Bom, nós temos então aí mais um exemplo de tabela de dupla entrada. Então, essa tabela analisa a população rural e urbana no Brasil em milhões de habitantes de 1960 a 2010. Então, nós temos a população rural, horizontal, e a população urbana, e na vertical, os anos, então, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Aí nós temos aí a fonte, que é o IBGE, sinopse do Censo Demográfico de 2010, né? E aqui o que a gente pode fazer? Então, a gente analisa aí, por exemplo, qual era a população brasileira rural em 1970. Se a gente olhar aí, vamos lá na linha onde está a população rural e a coluninha em 1970. Se a gente cruzar essas informações, nós temos que em 1970 nós tínhamos 41,6 milhões de habitantes, né, de população rural. Outra coisa, e a população urbana, qual seria? Então, agora a gente vai para a linha de baixo, população urbana. Então, a população urbana em 1970, 52,9 em milhões de habitantes, ok? Outro, em determinado local da tabela aparece o número 138. Então, o que esse número representa? Então, vamos procurar esse 138. Ele está aparecendo lá na linha, né, da urbana e na coluninha do 2000. Então, se a gente observar, o que ele vai falar? Que essa população, que ele, 138 representa a população urbana no ano de 2000, tudo bem? E a partir disso, a gente pode, então, construir gráficos para a gente poder representar essas informações e visualizar um pouco melhor. Nós vamos ver a seguir, então, os gráficos, como é que eles ficariam, qual gráfico a gente consegue utilizar para poder representar essas informações, para poder a gente conseguir visualizar e entender melhor. Tudo bem?